Olá pessoal do Brasil. Hoje vou falar algumas palavras que são diferentes aqui em Portugal e no Brasil. Muito engraçado, eu estava vendo a televisão ontem e a tela da televisão ela se chama ecrã aqui em Portugal. Então eu tava visualizando aí o ecrã, estava passando o jornal e mostrou uma notícia de que o carro havia despistado-se. O carro despistou-se. O carro despistou-se aqui. Deixa eu fechar isso aqui. O carro despistou-se aqui é sair da pista. Eu achei, eu achei a princípio que o carro tinha escapado, tinha fugido, mas não. Ele despistou-se, ele saiu da pista. É muito engraçado. Eu anotei algumas coisas aqui. Uma coisa que eles falam certo aqui, mas que é muito complicado para quem vive no Brasil, para o ouvido, é o uso do pronome oblíquo no início de frase. Nunca usam, que é o correto, né? A gramática portuguesa proíbe o pronome oblíquo no início de frase. Então, por exemplo, a frase te amo muito está errado, né? Na verdade, você tem que falar amo-te muito. Então, e eles falam isso naturalmente aqui. Amo-te, adoro-te, amo-te. Em vez de te amo, te adoro, né? Isso é muito complicado. Eu anotei algumas coisas aqui. E coisas engraçadas assim também de gênero, feminino e masculino. Por exemplo, o nome Maria João é muito comum aqui em Portugal. E aí às vezes se chama só pelo segundo nome. Então falar João, a João foi hoje no comércio, a João foi hoje lá em casa. Então isso é muito engraçado, né? Maria João é um nome muito comum em Portugal. E é muito comum se referir a Maria João por João, né? A João veio aqui, é muito engraçado. Deixa eu ver o que mais. A mota. Sabe o que é uma mota? A moto é uma motoca, é uma moto. É uma moto aqui no Brasil. Então tem a moto aquática, por exemplo, que é o jet ski, é a moto aquática. E eu vou de moto para o trabalho. Eu vou de moto para o trabalho, é isso aí. E outro problema de gênero muito bom, nós falamos no Brasil, poxa, muito bom. Aqui eles falam muita bom, é muita bom. É complicado isso aí de entender. Então é muita bom, é uma coisa que eles usam muito. Nós falamos bem feito que aconteceu isso. Eles falam bem feita, muita bom. Complicado, eles falam essa parte, é, eles falam esse gênero aí complicado, né? Outra coisa que eu vi na televisão, o crime de violar aqui é bater na mulher, por exemplo. Houve um crime da Lei Maria da Penha, por exemplo, aqui eles falam, o homem violou a esposa. Na verdade, ele não violou assim sexualmente, ele bateu na esposa. É um crime de violência doméstica, vamos dizer assim, né? Do homem contra a mulher. A burla, agora as trapaças. Trapaça pode ser uma burla, ele burlou, isso tem no português, né? Mas se fala mais aqui a burla e muito a batota. Ah, esse gajo, o cara aqui é gajo, né? Então esse gajo fazia muitas batotas no passado, acabou preso, não é? Fazia batotas e acabou preso, né? Muito engraçado. Nós falamos no Brasil, ele está morando na França, ele está morando na Espanha. Aqui eles falam, ele está morando em Espanha, ele está morando em França. São muitas diferenças, realmente. Tem uma expressão aqui que é mais ou menos, que se chama sabe bem. Então, uma loja, um restaurante aqui, que tem o slogan assim, como a vida sabe bem. E eu e minha esposa, a gente não entendeu nada, né? Quando leu a princípio, como a vida sabe bem, né? E o sabe bem é como ter um gosto bom. E eles usam o sabe para gosto também. Então, por exemplo, ah, este, esse suco tem sabe de fruta, tem gosto de fruta. Então, sabe é gosto. Sabe de leite, gosto de leite, né? Muito, muito complicado mesmo. Que mais? Suspeições são suspeitas. Utente é uma coisa que você vai ouvir muito aqui. Você vai precisar fazer o seu número de utente, que é o seu número de para ser atendido pelos médicos aqui. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Então, utente seria paciente.
há muitos pacientes no hospital, há muitos utentes no hospital, ok? Pressionar aqui, se fala muito premer, então prima o botão, pressione o botão, prima o botão. Esse verbo existe realmente no Brasil, ele era usado muito na antiguidade, nos anos 50, 40, e já não se usa mais. Então, premer, né? Então, os botões estão premidos, os botões estão pressionados, não é? As teclas estão... Prima a tecla Enter. Então, pressione a tecla Enter, não é? Aqui se usa muito também a nível D, que no Brasil foi rejeitado pelos catedráticos, dizendo, nível D, isso não está certo. Mas eles usam muito a nível de conforto, a nível de emprego, a nível D. A nível D é bastante usado aqui. Se está certo ou errado, não sei. Não precisa usar também. Mas você vai ouvir bastante a nível D aqui. A nível de salários, por exemplo, a nível de salários houve um aumento, né? A nível D. O nosso bairro no Brasil chama-se freguesia. E a senha... Aqui todos os cafés têm senha. Tem senha para Wi-Fi. Então você... não tá pegando seu Wi-Fi legal, você entra numa cafetaria, que é um café, né? Chama cafetaria aqui. Ou até uma pastelaria, mas mais cafetaria. E pede a palavra passe. Ou a password, eles vão entender, mas pode falar a palavra passe que é mais usada. Então você pede a palavra passe do Wi-Fi. Eu acho que eles também não falam Wi-Fi, eles falam Wi-Fi, mas eu não tenho certeza. Fala Wi-Fi que vão entender de qualquer forma, tá? Ou então a password do Wi-Fi, mas a palavra passe de internet eles vão entender ainda melhor, tá? Outra coisa, quando eu pego um táxi, eu falo assim, eu moro ali na Avenida 25 de Abril, ao pé do museu, bem próximo ao museu, ao pé, né? No pé do museu. Isso aí é usado direto, ao pé daquilo, ao pé dali. Eu vou, o supermercado fica ao pé ali fica ao pé da conservatória, não sei o que, alguma coisa assim. Outra coisa, o ponto de ônibus aqui é a paragem de ônibus. Então a paragem, tudo que tem a ver com ponto de ônibus chama-se paragem. E o pedágio, nosso pedágio é a portagem, tá? Que inclusive você pode, às vezes você só coleta, você tem o linha verde, né? Que é tipo passar direto com fotografia na sua placa, você paga depois. Ou você vai só, geralmente não tem as pessoas nas portagens, né, nos pedágios, né? Você tira o papel, leva e lá no final da estrada você paga. Se você entrar antes na sua casa ou algum lugar, depois você tem que pagar aqueles ticketzinhos que você tirou no valor das portagens, né? Que são os pedágios. Aqui se usa muito caraças, né? Seria o nosso caracas, né? Para não falar uma palavra mais feia. O pessoal fala caraças, né? E se fala muito caraças, né? Que seria o nosso caraca, ou caraca, né? Ou coisa pior. Eles falam, se bem que vamos dizer assim, a palavra, o caralho aqui é muito usado e não há muito problema. Até nos países de língua espanhola isso aí não é muito violento. Assim como cu. Cu é bunda. Bunda na Espanha, em Portugal. Você se fala, às vezes eu assusto. Eu falei assim, nossa, eu vi até esses dias que a mulher cu de melancia vinha aqui para Portugal. Eu falei, nossa, que grosseiro, né? Mas seria bunda de melancia, a mulher bunda de melancia, né? Tem isso aqui também. Tem a mulher melancia no Brasil e tem a mulher cu de melancia aqui em Portugal, né? Não é fácil não. Aqui também se fala, por exemplo, esse time foi o melhor de todos os tempos. Se fala, esse time foi o melhor de sempre. Não se fala de todos os tempos aqui, se fala o melhor de sempre. Isso se usa muito também. E o outro que se usa muito, agora você tem que tomar cuidado com isso. Aqui, vamos lá, primeiro para o verbo, né? O gerúndio não se usa aqui. Então, eu estava falando ao telefone, eu estava a falar ao telefone. Celular, você já deve saber, é telemóvel, não é? Então, eu estava a falar no telemóvel, eu não estava falando ao celular.
eu estava a falar ao telemóvel, né? Eu estava a correr quando aconteceu-me algo, né? Tendem sempre a botar o pronome oblíquo no final, né? Então, eu estava a andar quando aconteceu-me algo, não é? Então, esse dos verbos, então, andando, a andar, comprando, a comprar, por exemplo, a frase, no começo da frase também, então, conversando é que a gente se entende. Nós vamos falar aqui, a conversar é que entendemos-nos. A conversar é que entendemos, conversando é que a gente se entende. Outra coisa, você não deve usar o você aqui, que a gente usa muito no Brasil, isso é muito difícil, você demora alguns poucos meses para melhorar isso. Então você, quando você fala com uma pessoa que você não conhece, não é legal. E sempre chamar a pessoa por senhora na frente. Inclusive, quando eu vou comprar algum produto, eles têm uma mania de falar assim, vou comprar um celular e eu sou o Rafael, e a pessoa fala assim, o senhor Rafael gostaria de comprar esse celular? Na verdade, eles falam, esse é um outro ponto também, olha só, é tanta diferença. O gostaria, eles falam gostava. Olha que coisa. Existe o gostaria, mas se usa mais o gostava. Então, o senhor Rafael gostava de comprar o celular? Veja, olha isso. Que diferente, né? O senhor Rafael, ela está falando comigo, mas fala o senhor Rafael, ao invés de falar o senhor gostaria de comprar o celular, eles vão falar o senhor Maurício ou a senhora Vitória gostava de comprar o celular? Gostava de comprar, olha isso, em vez de gostaria. Eles usam esse passado, nós usamos o pretérito imperfeito, né? Gostaria, e eles usam o pretérito mesmo, gostava, não é? Então você não, no ponto do você deve usar a segunda pessoa ou até a terceira, mas o você não. Então você deve usar o tu, se usa muito. Então por exemplo, você estava na rua, você vai falar, estavas na rua? Estavas tu na rua? Estavas na rua? Você estava na rua? Você quer comprar um livro? Queres comprar um livro? Quer comprar um livro? Mas nunca você quer. Eles falam você quer comprar um livro? Até se fala, tá? Até se fala, mas tente evitar, porque muitas pessoas não gostam, acham que você está colocando a pessoa num patamar inferior. E outra coisa, aqui tem maior e o menor não é menor, é mais pequeno. Mais pequeno quando for tamanho. Menor é quando realmente é inferior. Então, por exemplo, aquele homem é mais pequeno do que aquele outro, em termos de tamanho. Agora, aquela profissão é menor do que a de presidente. Então, realmente uma coisa inferior. Olha só, então se usa o mais pequeno aqui e se usa o menor, mas para a maioria das coisas você vai usar mais pequeno, porque se usar menor você está inferiorizando aquela coisa mesmo, inferiorizando. E voltando ao você, quando ele é usado no fim da frase, ele vira si. Então é para si, para você, seria aqui para si. Então, vou entregar esta carteira para si. Vou entregar esta carteira para você. Vou entregar esta carteira para si. Não é fácil não. Então já temos aí quase 14 minutos de vídeo. Eu vou encerrar por agora. Vou fazer outro, porque dá para fazer assim vários vídeos de palavras. Depois eu vou botar uma listinha das palavras aqui na descrição do vídeo, ok? Então, boa sorte e até a próxima!